Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental e nós chegamos a mais um episódio, continuando a nossa jornada rumo à COP30, que acontece em 2025 na cidade de Belém. Só que essa jornada terá uma parada estratégica no Azerbaijão ainda em 2024 na COP29. E aconteceu nas últimas semanas uma negociação super importante nesse caminho. E essa negociação foi feita na cidade de Bonn, na Alemanha. Eu estou aqui com Cristiane Przybyszki, que vai nos contar um pouquinho sobre esse encontro, como que ele acontece, por que ele acontece todo ano, qual a importância dele para as negociações climáticas. Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda de volta. Oi, Márcio. Oi, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta para falar desse tema tão importante que são as negociações climáticas internacionais. Nem todo mundo sabe, mas todo ano são feitas 2 conferências sobre mudança climática no âmbito da ONU. Uma delas acontece sempre no meio do ano, na cidade de Bonn, Alemanha. Essa é fixa, não muda o local. A que é mais conhecida, né, porque os presidentes participam, é um evento muito maior, acontece no final do ano, entre novembro e dezembro, e há uma alternância entre os países, que é a Conferência do Clima da ONU, que a gente conhece melhor. Mas essa de Bonn é tão importante quanto a do final do ano, Márcio, porque é ali que começam a ser feitas as negociações entre os países do que vai ser batido o martelo no final do ano. Então, toda a discussão técnica dos assuntos que precisam ser debatidos aquele ano as decisões começam a ser tomadas nessa conferência de Bonn, Márcio. Maravilha, Cris. Então, lá em Bonn se reúnem negociadores, se reúne também parte da sociedade civil organizada, né? Se reúnem pessoas para discutir os principais temas que vão ser debatidos nas conferências do clima daquele ano. Você conversou com 2 pessoas que tiveram em Bonn, né, nessa edição, agora do ano de 2024, que foi a Sinéa Wapichana e a Fernanda Carvalho. A gente vai ouvir a entrevista delas na sequência, mas eu queria te pedir para dar uma resumida, para a gente entender um pouco quais foram os principais temas que tiveram presentes lá na reunião. Márcio, o tema de Bonn, e que vai ser o tema principal também da conferência do final do ano, é um tema super espinhoso e super difícil, que é a nova meta de financiamento climático pós-2025. Até o momento, a gente tem uma meta de financiamento de 100 bilhões por ano, isto é, países desenvolvidos se comprometeram anos atrás a ajudar os países em desenvolvimento a combater e a lidar com as mudanças climáticas com essa meta de 100 bilhões. Só que a gente sabe que esse número já é insuficiente em muitas cifras. A gente fala hoje, existem estudos dizendo que o montante necessário para a gente lidar, para os países em desenvolvimento lidarem com as mudanças climáticas, gira na casa dos trilhões, e mais do que isso até. Então, o que começou a ser discutido sem muito sucesso é a Fernanda Carvalho, que é a coordenadora global de políticas de clima e energia do WWF Internacional. Ela vai falar um pouquinho para a gente que, infelizmente, esse encontro de Bonn não resultou em coisas muito positivas, né? A gente não teve aí uma meta estabelecida, está muito longe disso. Em paralelo a essa Conferência do Clima de Bonn, acontece todo ano o Fórum Internacional de Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas, que é conhecido como Caucus Indígena, que é um espaço onde comunidades tradicionais de todo mundo se reúnem para trazer as suas demandas. E a gente ouviu também, Márcio, a Sinéa Wapichana, como você falou, ela é do Conselho Indígena de Roraima, ela acompanhou essas negociações lá em Bonn e trouxe para a gente uma visão dela, né, e das comunidades tradicionais aqui do Brasil sobre o andamento das negociações e como que o resultado ou não resultado, né, da conferência agora de Bonn vai impactar nas demandas trazidas pelos povos indígenas. Márcio. Obrigado, Cris. Vamos ouvir então a primeira entrevista com a Fernanda Carvalho. Oi, Fernanda. Gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio de Entrando no Clima e começar nosso papo te perguntando como é que foi esse encontro lá em Bonn? O que foi discutido? Então, eu acho que é importante a gente explicar e colocar em contexto que a COP não é um evento. Ela é, na verdade, um evento que é a culminação de um processo, né?
É um processo que, anualmente, ele tem uma COP, que é uma Conferência das Partes, onde as decisões são tomadas. Antes da COP, né, existe essa outra etapa, que é o encontro dos órgãos subsidiários, né? São 2 órgãos subsidiários, um de implementação e um de assessoramento técnico e científico. Então, tem esse encontro aí no meio do ano, que é uma preparação para a COP. Então, é nesse contexto que é o evento de Bonn, né? O chamado SB 60, os Subsidiary Bodies 60, seria a 60ª vez que eles estão se encontrando. Mas o que é discutido nesse encontro? Assim, é uma prévia do que vai ser discutido lá no final do ano? O que acontece nas discussões de Bonn são, né, aquelas linhas de trabalho todas da convenção, elas se encontram e discutem. Então, a gente tem discussões em mitigação, discussões em adaptação, discussões sobre o artigo 6, que é como é conhecida a discussão sobre mercados de carbono. A gente teve esse ano uma novidade, que são 30 eventos, né, mandatados, alguns eventos sobre alguns temas específicos, como montanhas, crianças. A gente tem um programa de mitigação que surgiu em Glasgow, né, que é o Programa de Trabalho em Mitigação. Tem um programa de trabalho em transição justa, que surgiu a partir de Sharm el-Sheikh. Então, são pequenas reuniões de todas essas linhas de trabalho que acontecem em Bonn, porque essas linhas de trabalho devem gerar decisões na COP. É como se as discussões já estivessem meio encaminhadas para ser tomado, bater o martelo no final do ano, seria isso? No meio desse ano já deveriam ter alguns encaminhamentos. Em alguns anos a gente já teve até rascunhos de decisões a serem tomadas na COP, né? Mas isso não aconteceu nesse ano. Realmente a gente avançou bem pouco. Mas deveria ser uma preparação e, principalmente, ter alguns sinais políticos, né? Do que vai ser aprovado e de onde a gente vai conseguir chegar na COP. Você disse que não avançou muito, né? O que estava sendo discutido principalmente? A gente sabe que a questão do financiamento que era o tema principal, né? Mas tinha outras agendas também. Como que você avalia que foi esse resultado de Bonn? Eu acho que foi um resultado ruim, sabe? Eu fiquei bastante preocupada com o que vai acontecer na COP, porque eu acho que os nervos estão muito acirrados. Essa COP é uma COP na qual a gente vai precisar de uma decisão sobre financiamento, né? Havia uma meta de financiamento que era 100 bilhões por ano, né, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, que foi adotado em Copenhague em 2009. Existe um relatório esse ano, né, da OECD, dizendo que essa meta foi finalmente alcançada. Estamos em 2024, então olha o tempo que isso levou, né? E esse ano é o ano em que a segunda meta, né, o chamado NCQG, a meta quantitativa, etc., né, essa nova meta de financiamento deve ser acordada, né? E a gente não chegou nem perto disso aqui. As discussões foram muito técnicas, né, do que entra, do que não entra, de aonde não pode ir, muita acusação sobre em relação aos países desenvolvidos não fazendo a parte deles, né, em entregar essa coisa do financiamento, que é o compromisso deles desde então, deles não terem cumprido isso. E não se avançou na discussão dessa agenda, que é uma agenda que precisa ser acordada no final do ano. Em 2025, a gente precisa de planos nacionais mais fortes, né? As chamadas NDCs, as Nationally Determined Contributions, as contribuições nacionalmente determinadas, que é o que cada país apresenta de obrigação no Acordo de Paris. E para que os países possam apresentar NDCs mais fortes, eles precisam ter a certeza de que eles vão ter fontes de financiamento, né? Aí, no caso, os países em desenvolvimento, que eles vão ter acesso, né, a linhas de financiamento para poder implementar esses planos. E isso vem da discussão dessa nova meta de financiamento. Então, a gente está meio que num dilema. Se a gente não consegue uma meta de financiamento avançada, adotada, vai ser muito difícil a gente conseguir planos mais fortes em 2025. O Fernandê, é sempre uma discussão bem difícil e acalorada, né? Isso já é uma discussão histórica, né? Dos países em desenvolvimento e os desenvolvidos, os países desenvolvidos querendo aumentar o número de nações que seriam as doadoras, né? Que foi no caso os Estados Unidos, outros países aí exigindo que China entrasse, né, no grupo de doadores. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente tem essa meta
de 100 bilhões. E hoje se fala em uma cifra de trilhões. Eu queria que você falasse um pouco desse valor, se tem a possibilidade, se é possível que se alcance uma meta nesse montante que se fala, de trilhões de dólares, e se você acha que, você já disse mais ou menos, né, que não está com uma boa perspectiva, mas alguma coisa vai ter que sair até novembro, até a COP 29 e no Azerbaijão. Quais são as suas expectativas para que essa meta saia ou não? O mundo mobilizou cifras, né, na escala de trilhões quando houve aquela questão de recuperação verde dos efeitos da Covid. Então, existe dinheiro aí, mas são várias formas de financiamento, né? A gente tem financiamento público, a gente tem essa coisa dos fluxos privados, né? Do alinhamento de fluxos privados, a gente tem vários subsídios que a gente continua subsidiando atividades que são danosas para o clima, então reformar ou redirecionar esses subsídios seria necessário. Então, eu acho que é possível chegar numa cifra dos trilhões, né? Eu não tenho dados suficientes para fazer uma discussão de números, mas eu acho que existe uma possibilidade e isso, no fundo, é uma decisão política em termos de importância, né? Onde é que a gente coloca a importância da questão climática? Para mim, o mundo todo deveria estar se mobilizando nessa direção. A gente está vendo impactos não só no Brasil, como em todos os outros países, né? E a gente sabe que os custos, à medida que a gente vai, né, atrasando a nossa ação, a conta vai ficando cada vez mais cara. Então, acho que é uma coisa a se pensar e a se trabalhar. Sobre essa história de outros países, né, aumentarem a base de doadores, como essa discussão é conhecida, existe a questão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né, de acordo com a contribuição de cada país para a questão do clima e a sua capacidade de contribuir. E os países mais desenvolvidos, eles têm mais responsabilidade nesse problema. Isso é uma verdade. Mas a responsabilidade vai mudando ao longo do tempo. Eu não acho que a gente tem que chegar nessa discussão agora, eu acho que tem outras formas de tratar isso. A China, por exemplo, né, poderia contabilizar voluntariamente contribuições para o clima. A gente sabe que a China, que foi citado aí o exemplo, investe em cooperação sul-sul. Outros países poderiam também ter uma contribuição, digamos, voluntária. Eu acho que tem que tratar esses países, né, diferentemente, de acordo com esses princípios, em relação à sua responsabilidade histórica e à sua capacidade, mas a gente também não pode ignorar que as responsabilidades históricas, né, e as capacidades mudam ao longo do tempo. O mundo de hoje não é o mundo de 1997, de quando o protocolo de Kyoto foi acordado. Acho que isso também tem que ser levado em consideração. O que a gente tem que fazer para chegar numa COP29 que tenha algum outcome positivo, que tenha um resultado positivo? Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão do financiamento seriamente, e isso vai envolver o maior montante, deve ser de recursos públicos, né? O setor privado vai ter um papel, mas a gente não pode contar só com recursos privados para resolver esse problema, como é a visão de alguns que a gente vê. E eu acho que tem que ter vontade política, tanto do lado dos países desenvolvidos quanto do lado dos países em desenvolvimento, porque todos os países, de uma forma ou de outra, estão sendo afetados pela crise climática, né? Então, acho que essa vontade política desses acordos, ela tem que estar presente para poder destrancar esse dilema entre financiamento e ação mais forte climática. Agora a gente vai escutar a entrevista com a Cineia Wapichana. Oi, Cineia. Queria agradecer muito você pela sua participação, por estar aqui conosco nesse episódio. Eu queria começar te perguntando como é que foi a participação das comunidades indígenas nesse encontro lá em Bonn? Na verdade, a gente sempre vai, né, na Conferência de Bonn, porque a gente tem duas agendas bem relevantes. Uma é a participação na plataforma de povos indígenas e comunidades locais, e esse ano a nossa participação ela foi bem praticamente direta, que a plataforma vai passar por uma revisão e a gente foi ali contribuir como os povos indígenas, né, participam e levam as suas vozes dentro da plataforma. E os temas que nós discutimos ali, por exemplo, como o engajamento, né, de jovens, sabedores de conhecimentos tradicionais, eles podem estar se engajando melhor dentro desse espaço.
como os conhecimentos tradicionais ajudam, por exemplo, nessa questão que nós estamos no momento dizendo que os povos indígenas é parte da solução sobre a questão de mudança climática, como nós podemos estar de verdade participando dentro dessa plataforma, levando os conhecimentos tradicionais e qual o lugar, né, que ele está sendo ali colocado, que a gente possa ter o reconhecimento dos povos indígenas dentro desses espaços. Então, a outra agenda, que é muito importante, que nós apresentamos também, que os povos indígenas têm mecanismos para contribuir, por exemplo, como os planos de vida, os protocolos de consulta, os planos de gestão territorial e ambiental, como muitos deles são falados, e a gente pode levar isso como um mecanismo, né, que os povos indígenas estão construindo para a questão, por exemplo, de o plano de adaptação indígena. A gente apresentou em pequenos grupos, mas eu pude apresentar num convite do secretariado da UNFCCC, numa das reuniões da plataforma, né, oficial, para que os representantes dos países pudessem saber que nós, os povos indígenas, temos mecanismos importantes para essas contribuições do que nós já estamos fazendo enquanto América Latina, enquanto Brasil, enquanto Amazônia. Sinéia, a gente viu pelas falas da Fernanda e de outros especialistas que o resultado, né, dessa pré-COP de Bonn não foi exatamente o que estava sendo esperado. Como é que foi para vocês, para as comunidades indígenas? Como que vocês viram esse resultado e o que ele representa para as negociações e para a participação das comunidades indígenas nas negociações climáticas internacionais? Quanto aos resultados, a gente sempre tem algumas interrogações, né? Porque também pela outra agenda importantíssima que nós temos, que é o Caucus Indígena, vamos dizer assim, a grande fórum para a questão climática dos povos indígenas, que acontece dentro do espaço da UNFCCC. A gente tem acompanhado todas essas discussões sobre a questão de financiamento climático, sobre a questão do artigo 6 do mercado de carbono, sobre como nós, os povos indígenas, estamos, né, ali avaliando os recursos que são anunciados, por exemplo, como de perdas e danos, né? Como que isso vai chegar diretamente no Brasil e qual vai ser o acesso. Eu acho que é uma das pautas bem importantes. E a próxima COP, né, que vai ser em Baku, a gente fica um pouco imaginando como vamos engajar os povos indígenas nesses espaços de participação e decisão. Eu acho que hoje a gente busca dentro desse espaço da COP sobre a questão do clima participar de fato nas decisões. Então eu acho que nós tivemos um grande avanço, né, nessa participação agora em Bonn, e podemos mostrar que estamos preparados tecnicamente para fazer essa incidência, né? Não estamos só nessa parte da articulação política, que é importante o quanto, mas também mostrar que, por exemplo, na revisão das NDCs, vai acontecer daqui a pouco também no Brasil, é importante dizer que, por exemplo, a demarcação das terras indígenas, ela está fazendo frente à questão das mudanças climáticas. A gente tem isso no nosso trabalho que estamos fazendo, que é muito importante a gente dizer que não é só demarcar as terras indígenas para os povos indígenas. As terras indígenas ela é importante falando mundialmente para a questão do enfrentamento às mudanças climáticas. Então a gente sai um pouco com esse resumo dessas negociações de Bonn para a COP de Baku, e daqui a pouco a gente está, né, agora na COP do Brasil. O ano que vem a gente tem a COP 30. Nós, os povos indígenas, estamos cada vez mais, né, nos preparando para essa participação de fato dentro dessas discussões e como nós queremos chegar com estratégias claras, consistentes na COP do Brasil. É isso, caro ouvinte, a gente para por aqui hoje, mas com a promessa de seguirmos produzindo episódios trilhando esse caminho até a COP30. Entrando no Clima é um podcast realizado por OECO e conta com apoio agora do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do jornalismo que a gente faz, você pode apoiar o nosso trabalho em catarse.me/OECO. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Para mais informações, acesse oeco.org.br. Até lá!